doutora Ellen, ginecologista, vai se apresentar um pouquinho mais e a sua experiência. E por que esse tema, né, pessoal? Há muitos anos eu observo as mulheres que me procuram para emagrecer, porque sempre o meu foco de trabalho foi emagrecimento, educação alimentar, sempre com uma queixa de que entrei na menopausa, estou chegando na menopausa e parei de emagrecer. Essa sempre foi a demanda. E em alguns cursos verifiquei a importância do fracionamento alimentar, do quanto que a alimentação pode ajudar. Mas a gente sabe que a menopausa se caracteriza por várias situações. E conversando com a Ellen, eu disse, eu preciso de uma médica que me diga um pouquinho como é que é essa situação de reposição hormonal, mais saudável, mais natural, ou o que tem de mais moderno hoje, e como que a gente ajuda para que essa fase não seja tão sofrida. Eu ainda essa semana escutei uma colega numa live dizendo, Deus me livre de chegar na menopausa. E eu mesma caí de paraquedas numa menopausa aos 46 anos, por conta de um câncer de reto, e ali com químio e rádio precisei encerrar a fábrica. Então, eu penso que passei por isso, e já se vão 13 anos, e eu considero que é uma fase de transição tão importante quanto a menarca, a nossa primeira menstruação, com algumas mudanças e adaptações de cada período, como a gente pode pensar numa simbologia de uma estação de inverno, né? Vem inverno, eu vou me agasalhar mais, vou comer comidas mais que me aqueçam, vem verão, eu também troco. Então tem que se adaptar. Claro que tem metabolismo aí respondendo diferente e afetando, às vezes, de uma forma mais delicada, mais dolorosa para alguns, mais decadente, entre aspas, quando há uma crítica severa, né, que uma mulher com menopausa já é assim assado, a pele já não está igual, o pique, a irritação. Hoje eu estava cortando o cabelo e a minha cabeleireira dizendo os homens não têm tolerância quando a gente está nessa fase, porque a gente está com o humor distorcido também. Então, só para eu dar uma introdução, já que já estamos com 30 pessoas assistindo, que sintomas que envolvem esse período da vida, que é uma transição, e que podem ser observados já no climatério, na menopausa ou na pós-menopausa. Vem desde um ganho de peso, em função da adiposidade central, que nós temos no abdômen, irritabilidade, mau humor para algumas pessoas, ondas de calor, suor noturno, a saúde da pele às vezes afetada, o sono, às vezes com pouca quantidade, qualidade, dores articulares, diminuição da massa magra, a massa muscular, ansiedade, depressão. Gente, então, diminuição, declínio da densidade mineral óssea, por isso que a gente tem que estar lá fazendo as nossas densitometrias, a probabilidade de um aumento, pela sensibilidade ao sódio, a gente ter um aumento de pressão arterial, retenção hídrica, por conta disso também, associação com doenças cardíacas, alterações metabólicas, predisposições de risco de doenças crônicas, enfim, risco de osteoporose. Vejam que não é pouca coisa, que a gente vai ter que fazer um resumão, Ellen, tudo contigo. Na verdade, assim, tu já facilitou muito a minha parte aí, né? Aí tu vê... bom, em primeiro lugar, vou agradecer o convite. Muito obrigada pela lembrança, Flávia. Acho excelente esse assunto, achei uma ideia ótima, porque assim, ó, até eu tenho dificuldade com isso, né? Alimentação sempre é uma coisa que tá ligada à nossa vida, não tem como, né? A saúde começa pela nossa boca e realmente nessa fase a coisa começa a complicar um pouquinho. Eu sou ginecologista há mais de 20, vou fazer 30 anos de formada agora, mais de 25, 26 anos eu já sou ginecologista. Fiz muito obstetrícia e hoje, como eu, as minhas pacientes obstétricas estão também nessa transição, né, de climatério e menopausa.
Mas o que eu tenho a dizer para todo mundo, assim, em primeiro lugar, calma, não é um drama para todo mundo e pode, se a gente quiser e se a gente, né, tiver profissionais adequados e profissionais ao nosso lado, que nos ajudem nessa fase, pode ficar muito menos desconfortável. E eu vou dizer por mim, assim, eu estou no climatério, menopausa já há 7 anos. Eu tenho a minha qualidade de vida hoje é igual à qualidade de vida que eu tinha quando eu tinha 40 e poucos anos, né? Eu tive muitos sintomas também, desses que tu falaste. Na verdade, tu falou um monte, acho que tu enumerou uns 15 e tô para te dizer que, assim, ó, temos mais uns 40 aí na lista. Que Claro que a coisa. gente não vai hoje, né, Tá, fazer lista de sintomas, mas os principais, com certeza, tu já falou. É uma fase bem complicada, e daí, como tudo complica, a nossa mente também complica, né? E aí fica tudo difícil, a gente tem menos disposição, porque tem fator envelhecimento também, a cada década, né? A gente vai modificando, mas tem o problema de tudo fica diferente, a gente fica mais cansada, a gente dorme muito mal muitas vezes, porque o nosso centro térmico ele desregula, e aí a gente acorda com calor. Eu brinco com as pacientes, a sensação que alguém entrou no quarto, sorrateiramente ligou o ar quente. Aí a gente se destapa e aí começa, volta a dormir. Dali a pouco esse mesmo duende entra no quarto e liga no gelado. Aí a gente acorda morrendo de frio. Na terceira vez que isso acontecer, a gente não dorme mais. Aí a gente acorda acabado no outro dia, acaba, né, já acordando de mau humor, e aí já não tem vontade de ir para academia, e aí a gente já não tem vontade de comer carboidrato, e a gente tem vontade de ficar em casa, e aí a gente engorda, e aí a coisa vai. Então, Flávia, vamos falar sobre alimentação nesta fase, uma fase complicada de perda de massa muscular, de perda de massa óssea, né, na nossa vida. Sabe que eu fiquei pensando que justamente num período dos 45 aos 60 anos, que nós temos um desenvolvimento, um desempenho e uma performance profissional a mil, quando as coisas já estão organizadas na nossa vida. Agora mesmo estou aqui com a Lídia nos assistindo, que acabou de vir da África num projeto profissional. Então, eu fico pensando, a gente está num alto desempenho produtivo, num pique violento, muitas vezes dando conta de filhos e de pais nessa época, e essa dedicação para tantas áreas faz com que muitas vezes a gente descuide de si. E aí que começa o furo, né? Porque os sintomas, a meu ver, elas estão refletindo um pouco do nosso cuidado. Como é que tu que está aqui nos assistindo, como é que tu te alimenta? Como é que tu dorme? Como é que está a tua vida em termos de atividade física ou de sedentarismo? Então, a gente também vai contribuindo para essa fase ser melhor ou pior. E a gente tem que a gente pode adequar tudo isso, né? A atividade física, a hidratação e a alimentação. E daí, Ellen, tem muita coisa sobre alimentação que vocês vão ter que me frear e vamos conversando juntas, né, Ellen? Senão eu vou roubando a palavra e a ideia de ter aqui. O objetivo é um bate-papo mesmo, né? Inclusive eu, temos muitas dúvidas em relação ao que comer, quando comer, como é que a gente consegue aumentar essa carga proteica, né? Porque a gente tem uma tendência, eu tenho essa impressão, eu e as minhas pacientes, a comer menos carne, sabe? E carne eu digo no geral, a quantidade diminui no prato. Eu tenho essa sensação com a idade, e várias pacientes, a gente começa a ter algumas disfunções alimentares muitas vezes, começa a ter alguma alteração digestiva, aí já come menos carne, porque a carne é meio pesada, e daí dá aquela preguiça de fazer o peixe, que é complicado, né, pra gente aqui fazer peixe. Eu acho, sempre tenho um sonho de comer mais peixe, mas tenho dificuldade. O leite é uma coisa muito importante, né? A intolerância à lactose, que é assim, ó,
Olha, eu vou te dizer que é uns 60% nessa idade das pessoas, não sei, tô E, chutando, tá? sim, É essa ideia que eu imagino, né? Então, assim, é um grande problema porque eu preciso que elas bebam leite ou comam derivados de leite, porque eu preciso do cálcio, né? sim. Então, eu ainda bem até hoje consigo tomar meu leitinho de cada dia. Às vezes eu sinto assim um enjoozinho, eu disse, um dia eu ainda vou ter intolerância também. E aí, Ou Flávio, o que não. tu me diz? É, Pois é, ou eu não, acho né? que a gente está pensando assim juntas, né? Eu acho que a primeira coisa em termos de fontes alimentares, macro e micronutrientes, quais são as vitaminas, os minerais, o que a gente precisa nessa fase? E a proteína, eu acho que é o número um que a gente podia abordar rapidamente. A gente vai dar um panorama geral para não ser muito extenso, para ninguém cansar aqui. Mas assim, a RDA, que é a recomendação que a gente tem na nutrição, prevê 800 gramas por quilo de peso da pessoa para fazer o cálculo. Mas, hoje em dia, os estudos mais modernos estão mostrando que, principalmente quem faz alguma atividade física, já tem que aumentar para 1,2 gramas, 1,5 gramas, até 2 gramas por quilo de peso. Isso vai dar o que para vocês terem uma ideia? Digamos que eu tenho 54 quilos, tem 1,5 gramas por quilo dos meus 54 quilos. Isso me dá hoje 81 gramas de proteína que eu preciso consumir no dia. Cada alimento vai ter um X de proteína. Mas, então vamos pensar. O ovo. Um ovinho tem 13 gramas de proteína. Se eu comer, Flávia, 7 ovos no dia, eu já consegui chegar na minha dose necessária. Mas é claro que eu não vou ficar comendo só ovo. Então, quando a gente distribui proteína, o ideal é que ela esteja ao longo do dia todo. E nos estudos que eu fiz sobre menopausa, o fracionamento nos ajuda a não ficar beliscando ao longo do dia e nem virar um tigre de noite quando está louco de fome. Então, quando a gente fraciona, acelera o metabolismo e a gente vai obtendo os nutrientes necessários nesse dia. Então, vamos pensar, se eu tenho um ovinho, 13 gramas de proteína, eu tenho que chegar em 81, eu, Flávia. Mas eu vou colocar um peixinho na hora do almoço. Eu vou ter um franguinho à noite. Eu vou ter carne. Hoje, o Instituto do Câncer recomenda 500 gramas de carne de gado por semana, para quem tem esse histórico, para quem já teve como eu. Então, 2, 3 vezes na semana, uma carne de gado. Mas se eu tiver carne no almoço e no jantar, algum tipo de carne, sardinha, por exemplo, que daí já nos ajuda para um monte de coisa, um salmão, que nos dá o ômega 3, que também é importante nessa fase da vida, né, na menopausa. Mas, por exemplo, 100 gramas de carne de gado, que não é nada, é um bifinho mínimo, eu tenho já 26 gramas de proteína. Se eu tiver o frango, o grão de bico tem 19 gramas por 100 gramas. Então, o grão de bico ele tem um monte de proteína. Eu também tenho nas leguminosas. E daí eu estou pensando aqui proteína, pensando no vegano que não quer comer não só carne, mas também não quer comer derivados de leite, qualquer produto animal. Então, o que a Pois gente é, tem? essas, as veganas eu sempre recomendo o nutricionista, porque fica bem difícil, assim, da gente conseguir ajudar e dar essa dica aí para quem. Vamos começar com vegetariano, começa com os vegetais, Flávia, que eu Isso. acho que para nós, leigos alimentares, fica mais fácil, assim, de entender. Então, Não quero comer nada, né, só ovo e queijo daí. sim, daí a gente tem o leite como principal, né, como uma proteína importante, derivados do leite, os iogurtes e tal, mas especialmente a Uhum. proteína mais abundante e biodisponível está nas carnes, grão de bico como vegetal, feijões, o iogurte desnatado, por exemplo, tem mais do que o integral, e é interessante porque a gente não quer essa gordura saturada. O tofu, Uhum. para quem é vegetariano, vai ser o queijo de soja, né? Uhum. 8,5 gramas em 100 gramas, também é legal, lentilha. Então, a gente tem nas leguminosas como uma fonte alternativa e na soja.
Vamos pensar assim, tanto na Aí soja. para os veganos, né? Vegetariano tem a vantagem de poder, se não for intolerante, né? Mas aí também É, vegetariano, intolerante à lactose, aí fica difícil, né? Mas sim, aí mas a vira gente quase um vegano, né? é, Quase um vegano. Porque o leite ajuda muito, né? O leite ajuda no cálcio, ajuda na proteína ou derivado de leite, né? É isso isso aí. aí. E Uhum. daí, nessa sequência, gente, a gente está falando, e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aqui que eu vou lendo, tá? Sejam todos bem-vindos. A Cíntia está dizendo que ama grão de bico. Eu acho que também tem a ver com uma cultura que a gente vai desenvolvendo, a ter mais lentilha, a comer feijão diariamente, a comer ervilhas, a comer o grão de bico. Eu estava falando para a Ellen esses dias que eu tenho almoçado umas 2 vezes por semana em restaurante vegetariano, então a gente aprende ali naquele buffet a quantidade e variedade enorme que a gente pode adquirir. Até num hambúrguer de grão de bico, para um vegano, por exemplo. Bom, isso em termos de proteína, e a gente já sabe que hoje ela é muito importante, tanto para a nossa questão da massa magra, como para tudo, para ajudar na nossa para os hormônios que precisamos também, para os aminoácidos necessários, enfim. Depois dela, eu colocaria assim uma tinta agora no cálcio, e no cálcio dietético. Porque eu lembro que no dia que nós conversamos, Ellen, tu falou do risco, né, da suplementação de cálcio. Assim, até as novas diretrizes, assim, de reposição de cálcio, de osteoporose, bastante cuidado. Os cálcios estão melhorando, eles estão mudando as formulações. Hoje em dia vem com potássio, vem com magnésio, já vem com uma tentativa de fazer com o máximo que não se deposite cálcio nas nossas artérias, né? Esse é o principal problema do cálcio, né? Então, assim, então, se eu não posso comer queijo, não posso, né, derivado de leite, então me dá uma reposição de cálcio. Muito cuidado com isso, né? Isso é outra coisa que a gente estava falando esses dias com a Flávia, cuidado com essas reposições de tudo que é coisa. O Covid trouxe ali uma mania perigosa, assim. Eu tenho paciente hoje que chega me dizendo que toma 100 miligramas de, por exemplo, de vitamina D por semana, 2 cápsulas de 50. Existe intoxicação, né? Assim, vitamina não é brincadeira, né? Existe intoxicação de vitamina. Vitamina D é uma que pode intoxicar, o paciente pode ter que ir para o hospital com tetania por excesso de vitamina D, né? Então, assim, muito cuidado, e o cálcio é assim, ó, não usar cálcio sem orientação médica, orientação do ginecologista e, de preferência, liberação do cardiologista, porque cada vez menos a gente está usando cálcio. A gente usa muito ainda, né, as duas coisas que levam o cálcio para dentro do osso. A vitamina D, essa é fundamental, e como o nosso sol aqui é bem complicado, e a Uhum. gente, no verão, o horário de sol para absorver vitamina D, por incrível que pareça, é das 11 a 1, 15 minutos, é um horário muito complicado, é um horário complicado de ir para a praia sem protetor solar, né? Muito difícil. Então, a gente acaba repondo. Mas o ideal é repor naquele nível ali até uns 60. Tem gente que prega sempre superior a 60. Não tem estudo científico com muita validade para a gente fazer isso. Então, esse é um cuidado, né? Cuidado, E, a reposição da e, vitamina D em e, a- relação ao osso. E o e outro, ainda no. Diga. pode falar, Flavinha. Não, pensei assim, para te complementar, qual é o cálcio dietético que nós temos como opção, né? Já que temos Isso. esses cuidados Aí é a tua todos. parte. Isso. Pensando no risco de osteoporose Uhum, previsto nessa faixa de uhum, idade, né, de vida. uhum. Então, a gente teria 800 gramas dia, e como é que ele vai sendo distribuído ao longo do dia? Através de leites, iogurtes, os desnatados preferencialmente, mas tem umas informações interessantes para eu dividir com vocês. Por exemplo, para quem é intolerante ou não quer tomar o leite, que não pode. A sardinha rica, brócolis, espinafre, semente de linhaça, grão de bico de novo, amêndoas,
E chia, aveia, soja. 100 gramas de gergelim vai nos fornecer 825 miligramas de cálcio. É um monte. Claro, ninguém vai comer 100, é um potinho, ninguém vai comer um potinho de gergelim. Mas a gente pode pulverizar em cima de uma salada, no almoço e no jantar. Até vai deixar a salada mais interessante. O alecrim, 100 gramas, alecrim, e a gente não tem esse hábito. Mas a gente pode colocar o alecrim em umas batatas, junto com o peixe no forno, e daí ele dá 1.280 miligramas por 100 gramas. É um monte também. E depois vem manjericão, fornecendo 600, a linhaça, 200 miligramas. Então, a gente tem opções para deixar esse cálcio no nosso dia a dia. Quem aqui está comendo brócolis todos os dias? Está comendo espinafre? Está usando grão de bico? Amêndoas numa salada? Então, a gente pode enriquecer o dia a dia e a gente está tendo fontes de cálcio. E juntando com cálcio, diga. E fora que todos esses exemplos que tu deste agora, que são de vegetais e, além disso, de grãos, isso tudo já melhora muito os nossos picos glicêmicos, nossos picos de insulina, né? Isso aí que é outra coisa que a gente corre atrás, né? Porque nessa fase, até esses dias eu gravei um videozinho, nem sei se já entrou no ar, mas é exatamente sobre isso, né? Menopausa engorda. Infelizmente, ela tende a nos engordar, na verdade, eu brinco, né? A gente que tem que fazer de tudo para não deixar ela nos engordar, mas realmente muda o metabolismo de gordura muda e a gente fica com aquela gordura abdominal, né? E daí as pacientes se queixam de chegar, eu estou ficando quadrada, e realmente isso é uma tendência, né? E com isso, além disso, além desses depósitos de gordura abdominais que a gente enxerga, tem aqueles que a gente não enxerga. Aquele exame na ecografia agora que vem todo mundo, ou uma grande maioria, uma esteatose hepática, né? Mas que doença é essa do século? Na verdade, a esteatose, ela sempre esteve ali. A nossa população está engordando, com certeza, a população brasileira está engordando bastante. Esses dias eu li, eu acho que quase 30% da população já é obesa, considerada obesa. Não sei se tu me corrige, Flávia, não sei se é tudo isso. Entre sobrepeso e obesidade já estamos em 80%. Uma loucura. Ai, que horror. Meu Deus, então já fiquei para trás a minha estatística. E aí essa gordura, qual é o outro grande problema, né, que teremos com essa gordura? Não é só a gordurinha que a gente não consegue fechar a calça ou fica feio, né? Aquela gordura que está depositada no fígado também é uma falsa ideia, não vai nos dar problema no fígado, muito provavelmente. É que aquela gordura do fígado é a mesma que está depositada em outras vísceras, né, do nosso corpo. E é essa gordurinha que pode causar infarto. Se tem ali, é porque pode ter na coronária. Então, isso é outra coisa. A gente tem que manter o peso ainda para viver bem, para nossa proteção, para ficar bem. Não é fácil, né? Não é. E na rota metabólica, tudo aquilo que a gente não usar em termos metabólicos vai virar cartucheira, vai virar reserva de gordura. Por isso que a esteatose vai se formando. Então, comi massa demais hoje à noite, eu não vou usar todo esse macarrão, vai virar reserva de gordura. Se eu comi carne demais no churrasco de domingo, a mesma coisa. E a própria gordura também. Eu quero entrar em outros minerais e outros alimentos importantes, mas estão perguntando a Lídia aqui, o que a doutora Ellen pensa sobre a reposição hormonal? Tá. Bom, a minha opinião, como uma usuária e fã, com certeza eu indico reposição hormonal para aquelas pacientes que não têm contraindicação. Hoje em dia, a quantidade de contraindicação é cada vez menor, relacionada, aí todo mundo sabe, com câncer de mama, né? História familiar de câncer de mama. A gente tem que discutir o caso, não é regra. Porque a minha irmã teve, eu não posso, minha mãe teve, não é regra. A gente pode discutir, a gente pode conversar com um mastologista, inclusive.
E eu sou uma fã da reposição hormonal. Eu indico para minhas pacientes, não é uma decisão, não é um consenso mundial, tá? Um consenso das sociedades internacionais que as pacientes devam repor hormônio, mas minha opinião pessoal, eu acho que muito em breve vai ser uma orientação, vai ser consenso que as pacientes devam, porque a gente está vivendo muito. Essa geração agora dos filhos eu não tenho filho, mas dos meus filhos que seriam, né, e netos, vão aos 100 anos. E assim, ó, o outro problema aí Nós de, também, né, Ellen, por favor. olha, eu acho que eu vou, porque eu tenho a família longeva, sou capaz de ir. E eu quero, e se Deus quiser, eu vou chegar assim, ó, uma vovozinha de 95 dirigindo ainda. É isso aí, Não vai, passo a né? passo. Vamos ver. E essa população cada vez mais longeva, não adianta, né? Tem que se cuidar cada vez mais e a reposição hormonal, o que ela, né, o que ela traz de bem, ela faz uma proteção cardíaca para a gente, ela poupa muita massa óssea, né? Esse é outra coisa que a gente tem que discutir na consulta em relação a essa perda de massa óssea ou a tendência de a paciente ter ou não osteoporose, e daí tu discute novamente sobre a reposição hormonal, mas hoje é exatamente isso. Hoje é uma decisão entre médico e paciente, tá? Mas com certeza, assim, ó, quem contraindica qualquer tipo de reposição hormonal, hoje, ao meu ver, está obsoleto, e se alguém aqui tem um médico que contraindique, eu sugiro que procure outro profissional, porque não cabe mais contraindicação absoluta para todas os pacientes. É isso aí. Eu fiquei pensando em como que a gente repõe o estrogênio via alimentar também, porque tem os fitoquímicos, tem os carotenoides, tem a possibilidade de a gente... Aí entramos, né, nas pacientes que têm até contraindicação. Tem muita gente que tem contraindicação, né, a gente sabe, câncer de mama, eventualmente algum fator cardíaco mais importante também é contraindicado. Então, assim, a gente tem muitas opções, né? Tu já citou algumas, né? A linhaça é uma que melhora fogacho. A gente tem opção de chá de amora branca. Esses dias eu estava lendo sobre chá de amora escura também, para melhorar fogacho. A gente tem os derivados de soja, as isoflavonas. Nem sempre a gente tem trabalhos muito robustos e muito que comprovem muito eficácia, mas a gente vai testando e tem pacientes que se adaptam e tem pacientes que ficam bem. Uma outra opção para quem tem contraindicação, aí foge um pouquinho o nosso tema aqui, né, que é de alimentação e menopausa, mas uma boa opção para pacientes que têm contraindicação e tem muito sintoma psíquico é usar antidepressivo, né? Os antidepressivos são grandes aliados para a gente em pacientes que têm contraindicação, porque eles têm dois fatores que nos ajudam muito na menopausa. Um é que eles regulam o centro térmico da mulher, é um efeito colateral deles. Todos eles têm uma tendência a regular o nosso termostato. E o outro, daí, por óbvio, é que melhora o humor, né? Melhora essa labilidade emocional que acontece na menopausa. Mas aí só um parênteses para aquelas pacientes que não conseguem ou não podem ou não querem repor, temos opções sim, com certeza. Olha só, a Marisa está Isso, corroborando, chá né, de que chá amora de amora branca. branca foi Isso. excelente. A maca peruana para libido também, tem pacientes que usam, que acham que melhora. A linhaça dourada tem o gamaline também, que é da semente de borrago. A gente usa muito para TPM. Tem pacientes que têm, melhora, estabiliza o humor também na menopausa. Que é a limpeza dos hormônios bioidênticos. Tá, assim, ó, esse é um assunto um pouquinho controverso aqui, não quero gerar polêmica aqui. Na verdade, assim, ó, fica mais fácil vou resumir, assim, o que se tem hoje consenso mundial de climatério e menopausa? São os hormônios
Todos os hormônios são bioidênticos, tá, gente? Então, assim, não é porque foi mandado fazer para mim com meu nome numa farmácia especial e tal. Não, eles são todos bioidênticos. O que temos aí é estrogênio e progesterona, e eles são muito idênticos à molécula do nosso organismo, tá? O que se tem hoje de consenso mundial, tá? É o hormônio, são os industrializados. Eles são bioidênticos também, mas a recomendação das sociedades mundiais de climatério e menopausa são os hormônios que a gente compra na farmácia, tá? Então, não vou polemizar que tem paciente minha que chega usando bioidênticos, estão bem, estão satisfeitas, os seus exames estão normais, endométrio está bem, não tem problema. Outra coisa que eu também, que é uma novidade agora, são os hormônios, são os implantes hormonais, né? Então, assim, o que a gente tem liberação da Anvisa hoje? Que tipo de implante? O único é o anticoncepcional, é aquele que é o Implanon. Então, assim, para a menopausa, a Anvisa ainda não liberou. Tem colega que usa, não tem problema, eu não critico, tem pacientes minhas, inclusive, que já foram e tal, então, tudo bem, eu acho que talvez seja o futuro. Mas foi só um parentezinhos aqui, nem vamos, né, vamos voltar ao assunto alimentação, senão a gente fica a noite inteira aqui. Sim. A Jaqueline está dizendo que teve câncer de mama em 2020, estou adorando as dicas. Obrigada, Jaque, Essa parte é mais complicada mesmo, tem bastante paciente jovem, inclusive, às vezes elas têm que fazer um tratamento, elas nem estão em idade de menopausa, mas daí o mastologista acaba tendo que usar, né, aquelas medicações que são anti-hormonais, e aí acaba induzindo uma menopausa química, e é complicado, né, não é fácil, mas é isso aí, vamos usando o que tem e vamos atrás e não vamos deixar a peteca cair. Em termos de micronutrientes e do que é importante nessa fase, coloquei mais algumas coisas para a gente pensar. A coenzima Q10, que hoje está se falando muito, que é o biquinona, que vai melhorar o sistema imunológico, vai dar mais energia, diminuir a fadiga do período. E onde é que ela está contida em termos alimentares? Em castanhas, nozes, aveia, peixes, sardinha, amêndoas, verdes escuros, de novo, couve e brócolis. Eu sei que algumas pessoas já disseram aqui que não aguentam o brócolis por conta dos gases. Ok, vamos tentando achar outras. Eu tenho que confessar que brócolis não tá na minha... É... Eu como, e assim, ó, mas assim, ó, eu vou no buffet, só como no buffet, eu não vou comprar um brócolis, acho que nunca, né? Quer dizer, nunca diga nunca. Mas no buffet, eu pego o brócolis assim, ó, tipo assim, como se fosse assim, um comprimido de alguma coisa, e ponho no meu prato, sabe? Isso agora é minha osteoporose, ponho ali. Que droga. E daqui a pouco, um arroz multigrãos que a gente cozinha no final do cozimento, um Hares, a gente pica um brócolis, cozinha ele primeiro com alho, cebola, deixa ele bem cozidinho, vai quebrar um pouco ele. E daí pior que fica gostoso. E aí fica gostoso mesmo. E daí vai, entendeu? Tem que achar um jeito de ir comendo. Vitaminas do complexo B, né? B6, B12, a gente sabe que são importantes nessa fase por serem antioxidantes, aumentar o metabolismo, a B6. A B12 aumenta, agindo no sistema nervoso central, na memória, no coração, na pele, no cabelo. A vitamina C, mexendo com o humor. Onde é que tem B12, gente? Dá uma dica aí pra galera e pra mim também. Tudo eu tô anotando aqui. B12. Eu coloquei várias Bs aqui para nós. Espera aí. Deixa eu só terminar aqui o raciocínio do meu desculpa. script. Claro. Não, eu botei assim, ó, o triptofano como importante, que está no sistema imunológico, que vai agir na depressão, desânimo, ansiedade, e está em abacate, em bananas, em semente de abóbora, no chocolate, mas com o risco, com o alerta de que quem é chocolate é melhor não, e também seria os 70%, 80%. Para o sono, que também é algo que há uma queixa, a higiene do sono, a diminuição dos eletrônicos perto da gente, ajudar que a nossa melatonina, que vai estar sendo a milhão lá para as 2 da manhã, então pelo menos até às 11 a gente tentar deitar, e esse sono vai recuperar a nossa adrenal. A Lídia está dizendo triptofano na lentilha. Isso. Obrigada, nunca pensei. Lentilha é outra coisa que não tá muito nas minhas
top preferências, mas O sono. no ano novo eu sempre como. Mas pode ser mais seguido e ele é rápido de Com cozinhar, né, gente? certeza. Então a gente Não. dá, Na minha deixa o mãe, eu remolho. filo, quando eu vou almoçar nos meus pais ali, tem uma lentilhazinha, daí eu vou também, com certeza. É, Segue aí teu raciocínio, Flávia. não, daí estou pensando no sono, a questão de, além dessa higiene, o kiwi é interessante. 2 kiwizinhos antes de deitar, e agora vem uma época que a gente está começa a inverno, e ele é rico em vitamina C, que a gente precisa, e também vai ajudar na condição do sono. O ômega 3, que a gente não falou também, e que é importante como protetor cardiovascular, antioxidante, anti-inflamatório, desinflamante do organismo. E daí ele está em É. peixes grandes, como salmão, atum, peixes grandes, mas também tá nas nozes, nas frutas secas, nos cereais, nos queijos brancos. Também está nas oleaginosas, Uhum. pistache, Excelente. avelã, nozes, na linhaça, gergelim, semente de girassol, amêndoas. Então a gente Uhum. depois botei também a vitamina A como nos carotenoides, na batata doce, nos laranjas, né? Abóbora, cenoura, manga, mamão. Então veja que se a gente começa a comer comida de verdade, Tem tudo ali, né? Não como precisa esse, polivitamínico, não precisa nada disso. como esse buffet que tu está descrevendo, que tu come, a gente vai passa uma rodada no buffet, a gente Uhum. vai estar nutrindo todas as células, gente. Uhum. E tudo que a gente precisa nesse período. Então, acho que é algo de retorno. Deixa eu ver aqui que eu queria mais uma coisa para falar. É, Ao eu acho que é uma coisa alimentar. de retorno às origens dos nossos avós, né? Aos nossos pais, eles tinham tudo, né? O que eles precisavam, assim, e comiam e tiravam tudo da terra, né? Eu acho que é isso que está faltando para gente, né? É E, desembalar menos mesmo e descascar mais e a gente vai ter que cuidar, não adianta, para viver bem, a gente está vivendo muito, né? A isso. gente está vivendo, né, mais do que os nossos, muitos dos que os nossos avós, e a gente vai ter que começar. E outro fator muito importante, né, falando em tudo isso que a gente está falando, são coisas que são naturais e que são excelentes e para dieta, até para não ter ganho de peso, né? É. Muitas pacientes me perguntam assim, ó, pacientes e amigas, o que eu poderia fazer para entrar numa menopausa mais saudável, né? Porque como não se falava em menopausa, e hoje está se falando muito, graças a Deus, é Cláudia Raia, né, é a Angélica, essas pessoas da mídia falando, ainda bem que tem a mídia, as pessoas estão muito mais orientadas, as pessoas estão procurando ajuda, né? Minha mãe não sabia o que fazer, minha mãe se abanava, né? Depois ela usou hormônio, mas até então ela se abanava. Minha avó me lembro com um paninho, sempre se abanando e botando atrás aqui, era o que tinha, né? Então, hoje não, ainda bem, a gente tem, né, a gente tem informação, então, assim, não tem por que sofrer, que E bom que estamos atividade falando física. nisso. Musculação, gente, a gente tem que estar cada É, vez mais fazendo é treino de força. nesse ponto que eu ia entrar. Então, assim, ó, o que eu posso fazer para ter uma menopausa, né, não traumática, que as pessoas já estão até traumatizadas com a menopausa. Não precisa, tá, gente? Não é tudo isso. Tem tratamento, é só ir atrás, tá? Tem profissionais que vão ajudar. Vai numa boa nutricionista que dê orientação alimentar, vai numa boa ginecologista que converse com você sobre hormônio. Mas o que tu pode fazer é chegar ao peso ideal e exercício físico. E assim, ó, aí entram dois tipos de exercício físico que são fundamentais. Um é exercício de peso, tá? Por que a gente bate nessa tecla que tem que ser musculação ou então pilates, mas tem que ser exercício de força? Assim, ó, para fazer eu uso isso para minhas pacientes. Se todos nós morássemos na Lua, todos nós teríamos osteoporose com 30 anos de idade. Por quê? Porque não tem gravidade. Então, assim, ó, a gravidade forma osso. Então, é fundamental que a gente faça. Mas eu gosto de nadar. Excelente, faz a tua natação. Então, o teu aeróbico já vai estar
né, fechado com a natação. E aí tem que fazer pelo menos daí 2 dias de musculação ou de pilates. O exercício de força é fundamental. E o cardiovascular. O pilates, eu tenho um problema com pilates, eu faço pilates, né? Mas quando eu tô fazendo só pilates, eu relaxo muito no aeróbico, porque geralmente nos estúdios não tem esteira, não tem transporte, né? Aquele aparelhinho. Então a gente acaba, e eu vou a pé, não vou a pé nada, né? A gente vai de carro sempre. Então, assim, exercício aeróbico, muito importante. 30 minutos por dia, 3 vezes na semana. Esse é o mínimo para o nosso coraçãozinho bater legal e levar a gente para, né, para um futuro bem, bem saudável. É isso aí. Falando nisso, né, a estratégia mais adequada que eu venho recomendando, a dieta mediterrânea, né, de diet, como uma estratégia terapêutica que está levando os centenários aonde chegam, sem doenças cardiovasculares, né? Então, atividade física, se mexer, e consumo aumentado de frutas, verduras, vegetais. Não me venham dizer que comem alface e tomate, que a gente tem um troço. Alface e tomate não dá conta, gente. Então, tem que aumentar esse aporte. E, às vezes, assim, alface e tomate na hora do almoço e ponto. Nem no jantar não vai. Então, vamos produzir uma caponata, uma sopa de legumes. Vamos pensar nos risotinhos, o arroz misturado, que o arroz é importante também, o arroz integral. Vai ter micronutrientes ali interessantes para nós. E com um overdose de vegetais no consumo nesse aumentado, as oleaginosas, o azeite que eles usam, mas consumindo mais peixes e não comendo, não usando o ômega 3 sem balancear, então fica o ômega 3 e o ômega 6 desbalanceado, não vai poder ser assim. Diminuindo o consumo de gado, de lácteos, de gorduras saturadas e dos ultraprocessados, nem se fala mais aqui, né? Aumento das fibras. Eu coloquei, então, esse como um resumão, né? Alimentação, hidratação, atividade física, qualidade do sono. Tu tinha falado sobre a B12, que eu fiquei devendo ali, mas basicamente ela está nas proteínas animais, né? Ovos, salmão, nas carnes, no atum, fígado. E a gente pode usar bebidas líquidas, assim, de soja, amêndoa, coco, arroz. Daí tem algumas estratégias para a gente garantir a B12. Mas o ovinho ali, Não, a olha como ele B12, na aparece de verdade, novo. a B12, para quem não come carne, na verdade, era a minha dúvida, assim, que é a maior dificuldade. Mas aí também, assim, ó, a reposição de B12 é fácil. A B12 é realmente uma das vitaminas que a gente está repondo mais, viu? Bastante nível baixo de B12, assim. Tem as bariátricas, né, que muitas vezes se descuidam e tal. Mas, assim, ó, eu tenho observado um nível alto de pacientes com B12 baixa, sabe? Abaixo de 300. E a paciente chega, assim, ó, exausta, num cansaço no consultório, tu pede B12, assim, é batata nessa idade, porque mais jovens é a ferritina, que acaba diminuindo, né, as pacientes fazem uma anemiazinha crônica, muitas por sangramento, e daí nessa idade, 50 a mais ali, é impressionante como baixa a B12. Uma coisa importante, a B12, ela pode ser muito menos absorvida pelo uso de inibidores de bomba, que são os pantoprazóis, omeprazol e todos esses, né? Eles diminuem a absorção de B12 e muita gente acaba tendo que recorrer a essas medicações, né? Porque usam outras medicações ou porque tem gastrite e tal. Então, a B12 a gente tem que ficar de olho, tem que medir. Eu peço sempre para as pacientes e tenho reposto com comprimido daí, né? Sim. Estão dizendo que vai ter que ter uma menopausa 2, outra live, né? Porque é Eu vi ali. assunto, né? Estão perguntando aqui se travou. Não, não travou. Para mim não travou. Nossa, aqui tá boa, Também né? não. Nosso, Falando nosso bairro tá bom. Verdade, é que a Lídia está lá na Zona Sul, vai ver que é isso. Mas assim, a atividade física, 20 minutos, pessoal, já estimula o sistema imunológico e já dá uma resposta anti-inflamatória. Então, ao invés de a gente ficar colocando para dentro tantos suplementos e tantas medicações, eu sempre começo, através de um recordatório, no atendimento que eu faço de educação alimentar há 37 anos, eu começo conhecendo quem está chegando, como é que é o seu estilo de vida, como é que é o seu cotidiano, e vejo pessoas que sem tempo nem de comer, muitas vezes, esquecendo de beber água.
Esse é um problema. Uma coisa que eu vou te perguntar aqui, que eu acho que é uma dúvida que eu tenho e muita paciente tem e tal. Essa moda de whey, de fazer shake, qual é a tua opinião? Eu imagino que tu vai me dizer que 1000 vezes melhor é alimento, né? Mas quando recorrer, Flávia, o que que tu acha? Algum tipo específico? Qual é a tua sugestão em relação a esses... A questão do a esses... whey é que ele vem, é a proteína do leite né, do leite, é a proteína do leite que a Uhum, gente está querendo usar. uhum, Quando é que ela seria indicada? Para aquela pessoa que não consome ao longo do dia tudo que deveria, aquele 1,5 vezes o quilo de peso. Não fechou as uhum, calorias, a gente pode alcançar. Daqui a pouco, uma pessoa que está na correria não vai fazer um treino rápido na hora do almoço e não vai comer a quantidade proteica que deveria o pós-treino, seria 20 gramas. Daí, talvez o uhum, whey para complementar. A questão uhum. do whey, que eu tenho discutido isso com meus pacientes, é que virou um grande comércio e tem muito tipo de whey protein, muitas vezes para agradar o público, com aditivos químicos, com maltodestrina, que é um tipo de açúcar, então para o diabético já não seria legal, com sabor cookies, com sabor cappuccino. Então, assim, vai vindo uma misturada de coisas e com pouca qualidade, às vezes, do que se quer. Então, o ideal para quem vai consumir tem que saber quanto, quando e que tipo. Porque daqui a pouco uma lata boa de um whey legal tá 400, 500 reais. Então, o quanto que a gente vai tornar isso viável ao longo do tempo, né? Então, eu Uhum. sempre penso que suplementação vem a partir de uma carência, de uma necessidade, quando não atingida pela via alimentar. Mas ok, Essa hoje a gente tua frase é perfeita, né? Suplementação de qualquer coisa, né? De vitamina, de tudo que é coisa, é quando tem alguma carência em alguma área, né? Porque a loucura dos suplementos agora, né? Eu acho que virou uma febre e realmente isso é muito, muito modismo, né? é uma Muito, febre, uma moda e uma indústria, né? Então a gente é. tem que ficar sempre crítico, usando bom senso e verificando a Uhum. necessidade. Quando a gente suplementa, o que é o ideal? Daqui a 3 meses, vamos repetir os exames de sangue. Porque a gente pode estar impactando com esse suplemento, algo está ficando excessivo, ou está gerando outra carência, ou está roubando uma outra absorção. Então, acho que quem topa tem que ficar monitorando. E daí a gente vai sem risco. Uhum. E a Cíntia, que está nos assistindo, ela virou corredora de maratona. Daqui uma semana ela vai correr 42 quilômetros. Eu não vou conseguir nunca dar a proteína necessária para ela. Ela vai querer um boi, não vai dar tempo de Ela, comer um boi. ela vai consumir toda a tua proteína. É, então ela tem que comer mais. Mas eu fiquei Uhum. pensando assim, até em função do horário, né? Eu gostaria que tu pensasse em algumas coisinhas para finalizar, de um resumo disso aqui. Eu penso assim que o problema, entre aspas, da menopausa pode ser falta de cuidado com a saúde em geral. Eu penso que quanto mais saudável nós estivermos, mais equilíbrio nós vamos ter em todos os aspectos. Os sintomas podem refletir a nossa correria, o nosso dia a dia de pouca atenção, e que a reposição hormonal ela tem que estar junto com reposição de autocuidado, de um olhar sobre nós, de autorrespeito para essa fase, né? Que vai ter desconfortos, mas ela pode ser legal e, nossa, eu tô nessa fase, né? Vou fazer 59 essa semana. Então a Estamos. ideia é buscar equilíbrio. Eu acho que essa que é a palavra. Não sei como é que tu Uhum. quer finalizar o nosso encontro também. Com certeza, faço minhas as tuas palavras e assim, ó, uma dica de milhões, vamos sair do sofá e vamos ter que, por mais que assim, ó, seja mais difícil, a gente já tá, né, já tá cansado, na verdade, o corpo já cansa, né, o corpo com cinquentinha, sessentinha ali, mas assim, ó, eu faço parte, tenho muitas amigas atletas, porque eu sou beach tenista há 10 anos, eu não sou da beach tenista da moda agora, né? Então eu botei areia lá na Encol, assim, ajudei a cavocar buraco na Encol. E assim, ó, eu tenho amigas de bom, aí o bom do beach é isso, tem amigas de 12 aos. Olha, eu acho que o mais velho que joga com a gente, que eu conheço, é o Esdras, tem 82, ele joga de igual para igual. Eu tenho amigas que no meu grupo que dão baile na gente com 65 anos. Então, assim, ó,
tem que sair de casa, tem que se movimentar, tem que fazer exercício. E a gente vai ter que comer bem, não tem alternativa, né? Porque se a gente quer viver bem, a saúde começa pela boca e a gente vai ter que comer bem. E não deixe essa saúde, não deixe, né? Por favor, seus exames todos em dia, mamografia, colonoscopia, muito importante, densitometria óssea, tudo em dia e todos os anos, tá, gente? Não é um ano sim, 2 não, pandemia não e depois mais 2 não, tá legal? É isso aí. Como é que o Elcio está dizendo aqui, os 30, os 50 são os novos 30, é isso aí. Exatamente. Obrigada pelo feedback. Elcio, meu colega obstetra, com certeza, ele tem uma mulher gata também, é isso aí. Não tem, eu me sinto com... Esses dias eu estava no espelho me pintando e minha mãe, escovando os dentes, vice-versa, e minha mãe estava do meu lado. E aí daí eu perguntei, mãe, com quantos anos tu te sente? E a minha mãe... completamente, né, com as suas faculdades mentais normais, estava se pintando para ir para aula. Aí ela disse, olha, eu me sinto com 35, nada mudou na minha cabeça. Tu vê, ela vai fazer 80, né? Então nós vamos ao 100, mas a gente tem que acordar amanhã de manhã, tomando o café da manhã, pensando numa brecha de atividade física, pensando no lazer e na diversão, que faz parte, né, para a gente manter a nossa vitalidade. E é isso, um dia de cada vez, nós pensando nesse autocuidado. Ellen, te agradeço demais. Autonomia. Boa noite para todo mundo. Foi ótimo, adorei estar aqui com vocês. Beijo. Beleza, tchau.